Preparem-se, porque hoje vocês vão conhecer os 6 exorcismos mais aterrorizantes já registrados. Uma jornada assustadora pelo lado mais sombrio do sobrenatural. Histórias reais que desafiaram a ciência e mergulharam no inexplicável. Vamos começar! Em 1976, na pequena cidade de Klingenberg, Alemanha, Anneliese Michel, uma jovem aparentemente normal, começou a apresentar comportamentos perturbadores. Ela era uma estudante universitária, conhecida por sua devoção religiosa e vida tranquila. No entanto, tudo mudou de forma drástica e inexplicável. Imaginem a angústia da família, vendo a filha se contorcer, gritar em línguas desconhecidas, com uma força descomunal, como se fosse um personagem de filme de terror. A situação era desesperadora e os pais de Anneliese estavam perdidos, sem saber como ajudar sua filha. Diagnosticada inicialmente com epilepsia, Anneliese não respondia aos tratamentos. Os médicos estavam perplexos, pois os medicamentos não surtiram efeito. A cada consulta, a esperança de uma cura diminuía, e os sintomas de Anneliese se tornavam cada vez mais bizarros e intensos. Seu estado piorava a cada dia, a ponto de se mutilar, comer insetos e beber a própria urina. Esses comportamentos autodestrutivos eram alarmantes e incompreensíveis, deixando todos ao seu redor em um estado de constante preocupação e medo. Desesperados, os pais buscaram ajuda na Igreja Católica. Eles acreditavam que algo além da ciência estava afetando sua filha. A fé era sua última esperança, e eles se voltaram para os padres em busca de um milagre. Convencidos de que Anneliese estava possuída, os padres iniciaram uma série de exorcismos. Esses rituais eram intensos e exaustivos, realizados com a esperança de libertar Anneliese das forças malignas que acreditavam estar dentro dela. Imaginem a cena: a jovem presa à cama, debatendo-se com violência sobrenatural, enquanto os padres entoavam preces em latim, como se estivessem num ritual antigo, tentando expulsar as entidades malignas. A atmosfera era carregada de tensão e medo, com cada sessão se tornando uma batalha entre o bem e o mal. As fitas gravadas dessas sessões são de arrepiar, documentando os gritos guturais de Anneliese, as vozes demoníacas, uma verdadeira batalha espiritual. Essas gravações são um testemunho perturbador do que aconteceu durante os exorcismos, deixando uma marca indelével naqueles que as ouviram. Por meses, essa batalha se desenrolou sem que Anneliese encontrasse alívio. Cada sessão parecia drenar mais sua energia e a esperança de uma cura se tornava cada vez mais distante. A família e os padres estavam exaustos, mas não desistiam. A cada exorcismo, seu corpo enfraquecia, consumido pela luta interna. Anneliese estava visivelmente debilitada e sua saúde física se deteriorava rapidamente. A luta espiritual estava cobrando um preço alto em seu corpo frágil. A jovem parou de comer, mas os demônios pareciam se fortalecer. A falta de nutrição agravava ainda mais sua condição e a situação se tornava insustentável. A família estava desesperada, vendo sua filha definhar diante de seus olhos. Em 1º de julho de 1976, Anneliese Michel faleceu, vítima de desnutrição e exaustão. Sua morte foi um golpe devastador para sua família e para todos que acompanharam sua luta. A jovem que uma vez foi cheia de vida e esperança, agora estava perdida para sempre. Sua morte chocou o mundo e levantou inúmeras questões sobre possessão, fé e a Igreja. O caso de Anneliese Michel se tornou um símbolo de controvérsia, questionando os limites entre a ciência e a religião e o papel da fé na cura de doenças mentais e físicas. O caso se tornou um dos mais emblemáticos e controversos da história do exorcismo, como se fosse um daqueles casos de mistério do Padre Quevedo, dividindo opiniões entre possessão demoníaca e fanatismo religioso. Muitos se perguntavam se Anneliese realmente estava possuída
ou se sua condição era resultado de uma doença mental não tratada adequadamente. A história de Anneliese Michel é um testemunho trágico da fragilidade humana e da busca por respostas em um mundo cheio de mistérios. Ela nos lembra da complexidade da mente humana e dos limites da compreensão humana diante do desconhecido. Sua vida e morte continuam a ser um enigma, provocando reflexões profundas sobre a natureza do mal, da fé e da ciência. A história de Robbie Mannheim, pseudônimo usado para proteger sua identidade, inspirou o livro e o filme O Exorcista. Este caso real de possessão demoníaca capturou a imaginação de muitos e se tornou um dos relatos mais assustadores e intrigantes da história moderna. Em 1949, Robbie, um garoto de 14 anos, começou a apresentar comportamentos estranhos após a morte da tia, que o apresentou ao tabuleiro Ouija. O que começou como uma brincadeira inocente, logo se transformou em um pesadelo para ele e sua família. Coisas estranhas aconteciam: arranhões, objetos se movendo, barulhos noturnos, como num filme de terror brasileiro. A casa, que antes era um lar seguro, agora parecia um cenário de horror, com eventos inexplicáveis acontecendo a qualquer hora do dia ou da noite. Inicialmente, a família atribuiu tudo ao luto. Eles acreditavam que a dor da perda estava afetando Robbie de maneiras incomuns, mas logo perceberam que havia algo muito mais sinistro em jogo. No entanto, Robbie começou a falar em línguas desconhecidas. Sua voz mudava e ele demonstrava força descomunal. Esses eventos assustadores deixaram a família perplexa e aterrorizada, sem saber a quem recorrer. Marcas e arranhões surgiam em seu corpo, formando símbolos. Esses sinais misteriosos pareciam aparecer do nada, aumentando ainda mais o medo e a confusão da família. Aterrorizada, a família buscou ajuda médica, sem sucesso. Desesperados, recorreram à igreja. Padres experientes examinaram Robbie, tentando entender a origem de seus tormentos. Ele reagia violentamente a objetos religiosos, blasfemava. A presença de crucifixos e água benta provocava reações extremas, confirmando as suspeitas de possessão. Os padres concluíram que ele estava possuído. Decidiram realizar um exorcismo, um ritual antigo e poderoso, na esperança de libertar Robbie das forças malignas que o atormentavam. O ritual foi longo e angustiante, com Robbie lutando, levitando e vomitando. Cada sessão era uma batalha intensa entre o bem e o mal, com os padres rezando fervorosamente para salvar a alma do garoto. O quarto se tornou palco de eventos inexplicáveis, como se fosse uma cena de novela sobrenatural. A atmosfera era carregada de tensão e medo, com cada canto do quarto parecendo esconder um novo terror. Objetos voavam, a temperatura caía. O ambiente se tornava gelado de repente, como se uma presença maligna estivesse tomando conta do espaço. Após inúmeros exorcismos, Robbie se acalmou. Os sintomas desapareceram. A família finalmente encontrou paz, agradecendo aos padres e à igreja por sua ajuda incansável. A história de Robbie, imortalizada em O Exorcista, nos lembra do desconhecido e dos mistérios que nos cercam. É um lembrete poderoso de que, por mais que tentemos entender o mundo ao nosso redor, sempre haverá forças além da nossa compreensão. Em 1906, na África do Sul, Clara Germana Celi fez um pacto com as trevas. Este evento sombrio marcou o início de uma série de acontecimentos aterrorizantes que deixariam uma marca indelével na história da missão católica. Clara, órfã criada em missão católica, era quieta e devota. Desde pequena, ela demonstrava uma fé inabalável e era conhecida por sua dedicação às práticas religiosas. Aos 16 anos, algo mudou drasticamente. Clara começou a exibir comportamentos estranhos e perturbadores que ninguém conseguia explicar. Sinais de possessão começaram a se manifestar. Ela falava em línguas desconhecidas,
mostrava uma aversão intensa a objetos sagrados e exibia uma força sobre-humana. Clara assustou profundamente as freiras que cuidavam dela. Agressiva, contorcia-se de maneiras impossíveis, e sua voz mudava drasticamente, como se fosse uma entidade maligna falando através dela. As freiras estavam aterrorizadas. Testemunhas diziam que Clara levitava. Seus olhos ficavam vermelhos como sangue, e ela revelava segredos obscuros que ninguém mais poderia saber. As freiras, acreditando firmemente que Clara havia feito um pacto com forças malignas, pediram ajuda a padres exorcistas para salvar a alma da jovem. 2 padres experientes assumiram o caso. O exorcismo que se seguiu foi uma das experiências mais aterrorizantes que já enfrentaram. Clara lutava com uma ferocidade inimaginável, cuspia e gritava, transformando o exorcismo em uma cena digna dos piores filmes de terror. A sala onde o exorcismo acontecia esfriava inexplicavelmente e objetos se moviam sozinhos, como se uma força invisível estivesse presente. Durante o exorcismo, Clara revelou detalhes perturbadores do pacto que havia feito, descrevendo encontros com entidades malignas e rituais sombrios. Após dias de intensa luta espiritual, os padres finalmente conseguiram expulsar as entidades malignas que possuíam Clara. Clara, exaurida e sem memória dos eventos, voltou ao normal, como se estivesse acordando de um pesadelo terrível. A história de Clara Germana Celi simboliza a eterna luta entre o bem e o mal, e a fragilidade humana diante das forças das trevas. É um lembrete poderoso da batalha espiritual que muitos acreditam existir além do nosso mundo visível. Maurice Theriault, O Terror na Fazenda. Esses foram 6 exorcismos assustadores. Histórias que questionam a realidade, o bem e o mal, a mente humana, possessão ou doenças mentais. A resposta se perde nas sombras. O que você acha? Deixe sua opinião, vamos discutir. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para mais histórias. Até a próxima!